Os advogados de Rony Lessa, apontado então como autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, deixaram a defesa do ex-policial militar hoje. Esse anúncio vem depois da confirmação da delação premiada envolvendo a Polícia Federal. Eu vou chamar o Emerson Fraga, direto do Portal R7, que tem as informações. Ontem nós mostramos a figura do ministro da Justiça, que também falava que nesse momento estamos muito perto do final dessa investigação. Emerson, a gente falou que o deputado, hoje estávamos acompanhando ali as apurações que vocês fizeram do R7, um deputado federal que ficou muito surpreso em relação do aparecimento do nome dele justamente nesse momento tão delicado. Nós temos duas informações importantes, justamente a fala do ministro falando que nós estamos muito perto disso acontecer depois de uma delação muito bem negociada. Abro essa informação também falando que a defesa deixa justamente o seu cliente nesse momento e juntando tudo isso, temos o deputado federal que se mostra surpreso quando o nome dele aparece, mais uma vez, num instante que é tão delicado, onde pode ser quase o final dessa investigação. Boa noite, Rafael, e a você que acompanha a Record News. Pois é, os dois advogados que estavam na defesa do ex-policial militar Rony Lessa, que é suspeito de ter executado o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, lá no Rio de Janeiro, eles deixaram o caso por conta justamente da homologação da colaboração premiada aí do ex-militar. Eles disseram que há uma incompatibilidade ideológica, que eles não atuam com clientes que fizeram delação premiada, que não tem nada a ver com o possível desfecho desse caso ou não, mas que em nenhuma hipótese eles atuam com quem resolve fazer a delação e, portanto, confessar o crime. Porque a pessoa que faz a delação, uma das obrigações dela é confessar o envolvimento dela no crime, o grau de envolvimento, além de apontar aí outros envolvidos, dar pistas para a polícia obter provas mais concretas sobre toda a dinâmica dos fatos que ocorreram já há 6 anos, né? São 6 anos de um crime sem solução, que chocou o país na época, né? Marielle Franco foi morta a tiros junto com o motorista enquanto transitava ali pelo centro do Rio de Janeiro. A vereadora, na verdade, já foi homenageada com o nome de uma rua no Rio, mas desde então o crime sem solução. As investigações apontavam para Rony Lessa, mas não apontavam para nenhum mandante. Não havia nenhum mandante definido ainda. Segundo apurou o R7, a jornalista Gabriela Coelho e o Clébio Cavagnoli da Record, agora na delação de Rony Lessa, há a suspeita de que o deputado Chiquinho Brazão seja um dos mandantes desse crime. Como você disse, Chiquinho Brazão se disse surpreso com a menção do nome dele, disse que tinha até uma relação cordial com Marielle, tinha uma relação afetuosa com ela, assim, uma relação gentil, nas palavras dele. Segundo ele, os dois tinham pautas em comum, como a construção de moradias populares na zona oeste do Rio de Janeiro. Rony Lessa afirmou na delação premiada à Polícia Federal que o deputado está diretamente ligado ao assassinato. A informação, como eu disse, foi antecipada pelo R7 e pela Record, e a citação do parlamentar, Chiquinho Brazão, no caso, foi o que motivou a saída do caso do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o caso foi para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Foi aí que ontem houve a homologação da colaboração premiada de Rony Lessa, conforme anunciou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele chamou a imprensa para anunciar que, com essa colaboração premiada, estavam perto de chegar a um desfecho. A colaboração, claro, ainda está em sigilo, a gente não tem acesso à íntegra dela, mas, nas palavras de Lewandowski, é um passo grande para se desvendar o crime. Chiquinho Brazão, como eu disse, ele disse que foi surpreendido por especulações que buscam envolver ele no crime que vitimou Marielle Franco e Anderson Gomes. Na noite de 14 de março de 2018, vamos lembrar, os dois foram assassinados no centro da cidade. O executor, um dos executores, foi justamente Rony Lessa, que agora confessa a participação no crime e parte por uma colaboração premiada. Ele quer uma redução de pena, vantagens judiciais, isso tudo está sendo negociado com a Polícia Federal. Os termos ainda não estão completamente divulgados e a gente segue acompanhando esse caso bem de perto. Emerson, outro caso importante é justamente o Ministério Público pedindo para que o Tribunal de Contas da União investigasse um possível envolvimento do presidente Lula na decisão que gerou muita polêmica. As ações da Petrobras acabaram caindo, onde ali não foi passado
pelo menos parte dos dividendos para os acionistas. Nós mostramos o impacto que tudo isso foi causado. Imagina a expectativa e o governo recebendo agora esse tipo de informação, porque o descontentamento, pelo menos por parte dos acionistas, foi muito grande e isso reverberou nas convocações e também nas pressões, tudo que foi dito depois desse episódio. A partir desse momento do Ministério Público acionando o Tribunal de Contas da União, já foram definidos ali esses próximos passos? Rafael, agora o Tribunal de Contas da União avalia se dá prosseguimento a essa representação que foi feita pelo subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Rocha Furtado. O relator é o ministro Augusto Nardes. Augusto Nardes ficou conhecido na atuação do TCU depois que foi o relator aí das contas de Dilma Rousseff em 2015. Ele votou pela rejeição das contas de Dilma, acabaram sendo rejeitadas pelo tribunal. Foi a primeira presidente aí em décadas a ter as contas rejeitadas pelo tribunal. Foi isso que desencadeou depois o impeachment dela. Foi o argumento técnico que desencadeou a deposição da presidente Dilma Rousseff. Segundo o Lucas Rocha Furtado, a intervenção do governo na estatal, se confirmada, ela pode ter afrontado a lei das estatais, que proíbe a ingerência política em sociedades de economia mista, mesmo que o governo, ou seja, mesmo que a União Federal seja a acionista majoritária, como é o caso da Petrobras. Na representação, Furtado disse que a decisão de não repassar os dividendos extras aos acionistas contrariou a avaliação da área técnica da Petrobras e até do presidente Jean Paul Prats, que é do PT. Jean Paul Prats, vamos lembrar, tinha sugerido que fosse repassado 50% desse valor aos acionistas e que ficasse 50% na reserva. Mas isso foi ignorado pelo Conselho de Administração da Petrobras, que tem maioria formada por indicados pelo governo, e Jean Paul Prats, inclusive, nem votou, ele acabou se abstendo da votação que decidiu pelo não repasse desses dividendos. Para o subprocurador, a medida aparentemente não observou as bases econômicas necessárias e visou atender opções políticas do governo Lula. Ele pede que seja instaurada uma tomada de contas especial que visa o ressarcimento aí de recursos, inclusive, e que os agentes envolvidos sejam responsabilizados. Ele pede ainda o envio ao Ministério Público Federal para que haja uma apuração fora da esfera de contas, né? Uma possível apuração aí criminal, inclusive. Agora, não sabemos como o Tribunal de Contas da União vai reagir a essa representação. O Lucas Furtado já fez outras representações muito importantes no tribunal, como aquela, por exemplo, que obrigou Bolsonaro a devolver as joias recebidas da Arábia Saudita. Ele é um procurador já experiente e costuma lidar com assuntos de governo junto ao Tribunal de Contas da União. Pessoal, tem um outro assunto, esse que é muito popular e que temos já uma resposta, pelo menos uma parte, porque o andamento ainda não acabou. Câmara dos Deputados fez a aprovação do projeto que envolve a saidinha dos presos. A gente mostrou que teve uma alteração significativa no Senado. Passa então para a próxima casa, que é a Câmara dos Deputados. A aprovação aconteceu hoje nessa discussão no Congresso? Rafael, agora há pouco foi aprovado o projeto de lei por aclamação lá na Câmara dos Deputados, que é quando eles nem votam nominalmente, quando eles levantam a mão e, por contraste, o presidente anuncia o resultado. O que eles decidiram? Fica extinto o saidão de presos com algumas exceções apenas. Quais são essas exceções? Quando o preso tem curso profissionalizante, está envolvido com faculdade ou quando tem carteira assinada e precisa desempenhar alguma atividade profissional. Vamos lembrar que esse saidão ou saidinha, depende do lugar, é chamado de forma diferente. É aquela saída temporária que os presos do regime semiaberto tinham direito, né, ou continuam tendo direito, pelo menos até a lei entrar em vigor, continuam tendo direito a esse saidão, a essa saidinha. Ela dura até 7 dias, é feita 5 vezes no ano em feriados como Páscoa, Natal, Dia das Mães, e é um instrumento aí de ressocialização, né? Na teoria de ressocialização dos presos que estão já no regime semiaberto e cumpriram 1/4 da pena. Mas agora isso não vai mais valer, só que depende da sanção ao veto do presidente Lula. O presidente segue para ele o projeto, ele pode vetar, pode sancionar parcialmente ou sancionar integralmente o projeto. Vai depender agora da decisão do Palácio do Planalto. A sinalização é que ele não sancione integralmente o projeto, ainda não há uma sinalização do veto total e aí pode ser que o Congresso reavalie novamente essa questão em pouco tempo. Vamos esperar, tudo depende da posição do presidente Lula agora.
O que ficou decidido, como eu disse, é que esses saidões que envolviam milhares de presos no Brasil, eles estão com os dias contados, se depender aí dos parlamentares do Congresso Nacional. Mais informações sobre esse assunto você confere lá no r7.com. Estaremos acompanhando. Emerson, muito obrigado pelas atualizações. É bom entender um pouco desse andamento em Brasília, acompanhar exatamente como essas vertentes vão se desenvolvendo, apesar de todo esse finalzinho de semana que daqui a pouco está chegando, mas os casos vão se encaminhando. Se tiver qualquer atualização, é só chamar que tem espaço sempre aberto. Uma ótima noite, bom trabalho por aí.